Estão nas mãos do presidente do Supremo Tribunal Federal as informações que podem levar à suspeição de Dias Toffoli no escândalo do Banco Master. Em relatório enviado a Edson Fachin, a Polícia Compliance Zero, deflagrada para apurar fraudes antes da liquidação do Master. Segundo a Polícia Federal, Dias Toffoli recebeu dinheiro da empresa mantida em nome dos irmãos e que vendeu parte do resort Itaiaia a um fundo ligado ao cunhado de Daniel Vorcaro. O nome do ministro, no entanto, não aparece nos documentos públicos da Marit, que é a companhia, né, que é uma sociedade anônima, é a companhia dos irmãos do Dias Toffoli, ou seja, o nome dos acionistas não é acessível a terceiros. A interlocutores, Dias Toffoli teria dito que todas as transferências foram feitas ao longo de diversos anos, são motivo para ser alegada a suspensão dele no caso Master. Disse ainda que a Polícia Federal não tem legitimidade para fazer esse pedido de suspeição, né, do nome dele no caso Master, por não ser parte do processo. A defesa de Daniel Vorcaro, por sua vez, manifestou preocupação com o vazamento seletivo de informações, que, segundo os advogados, acaba por gerar constrangimentos indevidos e favorecer a construção de narrativas equivocadas. O bicho tá pegando. Afonso Marangoni, a gente até achou que a quinta-feira, sexta-feira de carnaval, que elas seriam mais tranquilas aí em Brasília, mas pelo jeito tá longe disso, né, Marangoni? Bom dia para você. Bom dia, Cara, Sheila, Megali, todos que nos acompanham. Um dia movimentado na política, mesmo que os políticos não estejam aqui em Brasília, mas é o assunto que se fala no momento, é esta movimentação toda em relação ao caso do Banco Master, o pedido, né, da Polícia Federal para que o Supremo, o ministro, o presidente Edson Fachin, analise se Dias Toffoli deve continuar à frente dessas investigações, depois que foram encontradas, então, conversas do ministro com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O que acontece, né, Carla, é que o Daniel Vorcaro teve o celular apreendido, só que ele se negou a dar as senhas e, portanto, a Polícia Federal teve um pouco mais de dificuldade em conseguir acessar o conteúdo do aparelho dele, mas isso foi feito. Se conseguiu o acesso e ali, então, tinha essas trocas de mensagens, não só com o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas com dezenas Supremo Tribunal Federal, ou que vai acontecer aquele chamado desmembramento. A parte que tem autoridades com foro, e agora são vastos os nomes, fica sim no Supremo Tribunal Federal, e uma outra talvez vá para a primeira instância. O que está em xeque agora, e de uma forma mais acentuada, é a relatoria do ministro Dias Toffoli. Ele rebate, né, de que não é competência da Polícia Federal pedir suspeição, mas quem vai decidir, na verdade, é o ministro Edson Fachin, que está se movimentando para entender qual o melhor procedimento em relação a isso. Quero pedir licença, é bem curtinha a nota do ministro Dias Toffoli, eu acho que vale a pena a gente ler para trazer aqui todas essas nuances. O gabinete do ministro Dias Toffoli esclarece que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido, por não ser parte no processo, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte. Diante desse cenário também, é possível que a Procuradoria-Geral da República, esta sim parte do processo, entenda que é necessário, portanto, pedir esta suspeição do ministro Dias Toffoli, que não aconteceu até agora. A PGR não tem se alinhado a pedidos desse tipo. Tem uma outra nota da defesa de Daniel Vorcaro. Os advogados manifestaram preocupação com o que chamam de vazamento seletivo de informações, que acaba por gerar constrangimentos indevidos, favorecer ilações, mesma palavra usada por Toffoli, e a construção de narrativas equivocadas, além de prejudicar o pleno exercício do direito de defesa. Eles dizem que o respeito ao contraditório, ao devido processo legal, é condição essencial para a correta apuração dos fatos. E os advogados terminam dizendo que tudo o que se espera dos responsáveis pela investigação é que exerçam atribuições de forma isenta e imparcial, por se tratarem de representantes do Estado com papel fundamental para a democracia. E aí eles falam que estão confiantes, né, nas instituições e no funcionamento da justiça, dizendo que querem esclarecer as questões
e querem que isso aconteça de forma equilibrada e conduzida com respeito às garantias fundamentais. Então essa questão agora certamente vai ganhar outros contornos, com o temor também de que nomes de autoridades muito conhecidas estejam nesse conteúdo que a Polícia Federal já tem acesso depois de conseguir acessar o celular mesmo sem a senha. Bom, vou falar muito rapidamente porque, né, a gente tem muita coisa a tratar. A Mônica Bergamo vai trazer informações exclusivas, aliás, ela já trouxe informações exclusivas, né, na tarde de ontem. Talvez o judiciário brasileiro viva a sua maior crise desde a redemocratização. Foi uma semana muito ruim para o STJ, com o caso do ministro Marco Buzzi, e uma semana catastrófica para o STF com as revelações a respeito dos contratos da esposa de Alexandre de Moraes e dessas relações muito turvas. As águas turvas do complexo Itaiaiá, do Paraná, né, envolvendo a família de Dias Toffoli e familiares dos acionistas do Banco Master, quando não os próprios donos do Banco Master. O STJ, pelo menos, nos ofereceu uma resposta satisfatória, a única possível, na forma do afastamento do ministro Marco Buzzi. Que resposta nos trará o Supremo Tribunal Federal diante destes desafios? Porque, Marangoni, Carla, Sheila, o Toffoli não achou que seria relevante essa informação? Faz 2 meses que ele está sendo cobrado por decisões muito heterodoxas, muito exóticas, envolvendo o caso do Banco Master. Cadê aquele Toffoli punitivista, né, que de repente virou o maior garantista do planeta ao oferecer todas as possibilidades, até mesmo aquelas que surpreenderam, né, juristas na análise do caso do Banco Master? Não achou o Toffoli que no meio daquele turbilhão de suspeitas e denúncias seria uma informação importante a de que ele recebeu dinheiro de uma empresa que negociou com o cunhado do dono do Master, envolvendo exatamente o Hotel Itaiaiá, o Mar-a-Lago brasileiro? Olha, essas relações, bom, sem falar no contrato inexplicado até agora, inexplicável, da esposa de Alexandre de Moraes, 129 milhões? Isso. 129 milhões de reais, né? E por essa condução heterodoxa do Toffoli, eu já começo a me perguntar, com todo respeito aqui à figura individual do ministro, se a discussão que nós devemos ter nesse instante seria não a impossibilidade de Toffoli atuar no caso do Banco Master, mas a impossibilidade de Toffoli atuar no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso é grave demais. Demais. Né? A gente vai ouvir aqui o Fernando Schiller, cientista político, colunista da Band News FM, tratando exatamente sobre a gravidade dessas menções a Dias Toffoli no celular, com nome Convite e sobrenome, pra convite para festa. As pessoas não podem ter relações? Podem. Pessoais? Podem. Relações econômicas, no caso de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Melhor Até não. Não, até Até pode. podem. Mas a gente está falando... Mas tudo tem que ser feito com transparência. Isso. Não são eles que dizem que não é necessário um código de conduta, porque já existem mecanismos que garantam a total transparência e independência na atuação. Cadê essa transparência? A gente precisou da imprensa, da Polícia Federal, para que essas coisas vissem a luz do dia. Mas a gente não está questionando somente essas relações. A gente está questionando essas relações em meio à investigação do que pode Exato. ser a maior fraude bancária Exato. da história História. do Brasil, usando o dinheiro do Fundo Garantidor. Exato. Né? A gente está falando de uma fraude gigantesca, Mas, que Carla, atinge milhares de pessoas. Veja, ainda se o Banco Master operasse de maneira limpa, translúcida, né, ainda assim seriam Sim. relações bastante questionáveis. No meio desse turbilhão de denúncias, somado ao fato de que o caso atualmente repousa na mesa de Dias Toffoli, tudo isso é explosivo. A gente ouve agora o Fernando Schiller. Se a própria Polícia Federal, que é uma organização de uma instituição de Estado, pede a suspensão, pede inclusive a PGR, que é o órgão, né, que deve
encaminhar ou não um processo, uma ação, um pedido formal nessa direção, é que nós estamos diante de algo muito grave. Não é só uma disputa, uma briga, uma divergência entre Polícia Federal e a Toffoli. Houve restrições na ação de investigação da Polícia Federal, isso irritou setores da Polícia Federal. É muito mais grave do que isso, não é? E se de fato se confirmar o tema de pagamentos a ministro, enfim, bom, aí não é mais o caso apenas de afastamento do caso, não é? Aí é uma questão muito mais grave, porque aí nós estamos... Basicamente, você falou agora há pouquinho, né, Megali? O tamanho da gravidade da coisa, do escândalo da coisa, caso se comprove, leva a gente pensar isso, né? Tem condição de continuar sendo ministro do Supremo Tribunal Federal? Quando teremos ultrapassado a linha que divide o Código de Conduta e o Código Penal? Isso. Onde está exatamente essa linha, Onde está essa linha? Saberemos com o decorrer das investigações. Agora, você falou do silêncio do ministro desde o começo, né? Por 2 meses e não achou importante mencionar isso. Também me chamou a atenção ontem a defesa, preocupada com vazamento seletivo de informações e não com conteúdo. Entende? Mas é sempre assim, né? É sempre a mesma coisa, sempre né? a mesma coisa. O problema está no vazamento seletivo de informações. Tá aí o conteúdo, defesa. E o conteúdo, ministro? O que dizer a respeito do conteúdo em si, do que foi vazado, né? Na avaliação do ex-ministro Marco Aurélio Mello, a confiança no STF está abalada diante do que classifica como desvios de função. A competência do Supremo é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal e nada mais. Supremo não é competente para julgar cidadãos comuns, para julgar ex-deputado federal, ex-senador, ex-presidente da República. Hoje eu não teria como juiz natural o Supremo para julgar-me, porque eu estou aposentado. Titular teria, mas não gostaria de ser julgado hoje pelo Supremo. Preferiria muito mais ser julgado pelo juiz anônimo. Marco Aurélio Mello diz concordar com a ideia de Edson Fachin de criar um código de conduta para os ministros do Supremo. O código é uma advertência, é um alerta. O código viria em boa hora, a meu ver. E a ministra Carmen Lúcia, que foi designada relatora do processo administrativo alusivo ao código, ela já se pronunciou a respeito como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e alertou, inclusive, que atuam como Estado julgador. Vem em boa hora, agora que não sou mais ministro. Não, tô brincando. Ô, Afonso Marangoni, você que está conosco aqui nessa quinta-feira,